A China hoje é uma das maiores compradoras de produtos das indústrias brasileiras. Qualquer movimento na economia chinesa afeta toda a economia global, principalmente a economia brasileira e do Espírito Santo, estado que tem vocação exportadora de commodities. Uma crise recente na maior construtora da China chacoalhou os mercados essa semana. A gente foi entender melhor essa história. A Evergrande é a segunda maior incorporadora imobiliária da China. Recentemente chamou a atenção do mundo inteiro por ter ameaçado deixar de pagar parte de uma dívida que tinha valor total de 300 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 600 milhões de reais, ou quase o PIB do Brasil inteiro. A empresa é tão grande que gera 4 milhões de empregos diretos e indiretos na China e representa 2% do PIB do país. Por isso, alertou investidores de todo o mundo que uma quebra da Evergrande poderia significar uma crise financeira mundial. Você deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Como uma empresa na China pode impactar a minha vida aqui no Brasil? Esse economista explica que a economia brasileira é muito dependente da chinesa. O anúncio que a Evergrande não ia conseguir pagar juros da dívida na semana passada impactou as bolsas americanas e as brasileiras com queda. A China é um grande comprador de commodities, metálicas principalmente, mas também agrícolas. Só que acho que o primeiro impacto aí, se isso se alastrar, né, é uma preocupação com a própria dinâmica da economia chinesa. Então, se ela cresce menos, naturalmente ela compraria menos commodities do Brasil. E também um impacto em preços de commodities, né, que a gente viu uma queda. Então, além de poder impactar volume de compra, mas também vai impactar o preço das compras. Olha, isso pode ser o pontapé para uma crise financeira global de novo? Eu não acredito, tá? Esse foi o grande medo aí, que a primeira notícia que ela não pagaria juros foi o que fez todo mundo vender e as ações caírem, só que a gente não acha que seria algo parecido com o que aconteceu em 2008, dado aquilo que já começou a ser notado de resolução, tá? A Evergrande deve se tornar uma empresa estatal, a China deve intervir para que não deixe ela quebrar, tá? E a gente já viu, por exemplo, essa semana um desdobramento disso. A dívida dela, que é uma das maiores dívidas do mundo, tá? A maior dívida de uma empresa dentro da China, ela vai pagar, né? E pagou essa semana os juros, que foi o medo inicial de que ela não pagaria. Então ela não vai quebrar e não vai ter uma crise mundial por conta disso, é isso? Então a gente não espera que a empresa quebre, tá? A gente acha que ela se reestruture e isso não levaria, por exemplo, a um contágio global nos sistemas financeiros. A economista e professora Arilda Teixeira entende que a situação não é tão preocupante e que as pessoas podem ficar mais tranquilas. Para começar, eu não acredito que isso seja uma crise. O que nós estamos vivenciando é uma grande empresa em dificuldades financeiras, muito provavelmente por erros de cálculo no planejamento da sua atuação, que vai estar naturalmente comprometendo ou prejudicando aqueles que estão interrelacionados com ela. Essa empresa é uma incorporadora, né, de constrói casas e tudo mais. Começou a abriu muito as suas possibilidades de atuação e agora está se vendo em dificuldades financeiras para controlar isso. No Brasil, onde incomoda o Brasil? É que construção civil está muito associado com os derivados do minério de ferro, porque ela usa os insumos da construção civil são derivados do minério de ferro, que é chapa de aço, essas coisas de construção. Portanto, não tendo esse fato com essa grande incorporadora, há uma mexida nesse segmento de mercado. Daí ser uma crise, tem muita distância. É um risco, é uma instabilidade, tá? E aqui no Brasil, o que isso vai afetar aos brasileiros? Vai afetar, tá, o segmento de exportação de minério de ferro, porque esse é o insumo que tá em questão. Então, essa mudança vai afetar o preço do minério de ferro e a oferta do minério de ferro. Então, vai haver aí
vamos dizer, uma mudança, um rearranjo dentro desse núcleo. Muito provavelmente vai diminuir as exportações de minério do Brasil para a China, tá? Mas eu acho que no curto prazo ele retoma, vai depender muito do ritmo como a economia chinesa vai se comportar. Aí sim tem uma questão a ser considerada e que é possível. Então, o que nós temos aqui de concreto? Uma sucessão de sobreposições de fatos que estão acontecendo, coacontecendo, tá? E que deu esse alarde todo que não tem essa necessidade. Isso é mercado. O preço do minério de ferro vai baixar. Sim, porque toda vez que eu tenho um problema de demanda e de oferta, há uma modificação no preço. Então, o que eu faço? Bom, sempre na economia assim, se tem uma pessoa perdendo, tem outra pessoa ganhando. A pessoa que vai ganhar, ou o lado que vai ganhar, ele sustenta o lado que perdeu e a economia volta a equilibrar. Uma crise mundial, ela teria que afetar toda a economia mundial, em todos os mercados. Nós temos um fato, está em um único mercado. Tá? Ela é grande, mas a Europa também é grande. Tá? A América do Sul, a América Latina também é grande. O Brasil precisa aprender a diversificar sua pauta de exportação, diversificar os mercados com que ele negocia, para não ficar dependente de um só mercado. E por que é isso? Porque está concentrado em pontos e áreas específicas. Se diversificar, há mais oportunidades para você fazer isso, diminui as possibilidades, diminui os riscos, tá? Aumenta a competitividade, a competição, isso é muito salutar porque obriga a eficiência e a economia progride. Para a economista e professora Arilda Teixeira, a questão não é tão preocupante. Uma eventual falência da Evergrande é um pingo no oceano e não impacta os mercados financeiros globais.